pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai direto ao ponto para desvendar um daqueles quebra-cabeças financeiros que muita gente tenta resolver. Como investir no exterior com eficiência de verdade? Nós vamos pegar uma tonelada de dados financeiros e transformar tudo isso em 4 modelos super práticos de carteiras internacionais. A ideia aqui é construir estratégias à prova de balas contra aquelas ineficiências fiscais que tanto atrapalham os investidores no Brasil. Então, nada de ficar jogando uma sopa de letrinhas sem sentido na tela, tá? Nós vamos desmontar e entender as engrenagens de cada portfólio. Seja para quem não quer ter trabalho nenhum ou para quem prefere otimizar cada centavo. O nosso roteiro hoje é bem direto. Começamos pelos princípios básicos dos ETFs de acumulação e depois passamos pelos 4 modelos: simplicidade extrema, custo otimizado, foco nos Estados Unidos e a alternativa Vanguard. E claro, a gente fecha com um resumo para amarrar tudo. Vamos começar pelo começo. Parte 1. Princípios dos ETFs de acumulação. Olha só, a regra de ouro, aquela base que sustenta todos os 4 modelos que vamos ver hoje, é usar exclusivamente ETFs de acumulação. E por que isso é tão crucial? Bom, a lógica é que a acumulação garante que todos os dividendos pagos pelas empresas sejam reinvestidos automaticamente lá dentro do fundo pela própria gestora. Para quem investe do Brasil, isso é um divisor de águas. Basicamente, você não fica pagando imposto de renda toda vez que cai um dividendo na conta. É como uma bola de neve. Ao invés de pagar aquele pedágio tributário constante, o dinheiro volta direto para o bolo principal, comprando mais ativos e fazendo os juros compostos trabalharem com força total ao longo das décadas. Avançando para a parte 2. Modelo 1. Simplicidade extrema. Esse primeiro modelo é o nosso ponto de partida. Ele foi feito sob medida para quem adota aquela filosofia de zero decisões. A gente está falando do ETF VWRA. Com uma única compra, alocando 100% do capital, o alcance é simplesmente absurdo. Cobrimos 52 países e mais de 3.700 empresas globais. Ele junta os gigantes dos mercados desenvolvidos com o potencial explosivo dos emergentes. A taxa de 0,22% ao ano paga basicamente a sua paz de espírito. Se um país cresce ou encolhe na economia global, o próprio fundo faz esse ajuste automaticamente. É como ser dono de uma fatia da economia mundial inteira comprando só um código na corretora. E o que é mais fascinante nesse modelo 1 é que a sobreposição de ativos é literalmente zero. Afinal, é um fundo só. Nada de abrir dezenas de planilhas, fazer regras de 3 complicadas ou se estressar com rebalanceamento. Tudo isso acontece nos bastidores. Para quem está começando agora ou simplesmente não quer gastar o tempo livre calculando porcentagens, não existe caminho mais elegante e prático que esse. Certo, parte 3. Nosso segundo modelo, custo otimizado. Agora, se a ideia é dar uma pequena otimizada, a gente adiciona só um degrauzinho de complexidade. A grande sacada aqui é dividir o mundo em 2 fatias usando a família de índices da MSCI. Fica assim: 85% no ETF SWRD, que foca na força dos mercados desenvolvidos, e 15% no IEM, que abraça os mercados emergentes. Essa proporção é um reflexo super fiel de como a economia global funciona hoje. A única diferença prática é que, para manter essa balança em 85-15, é preciso fazer um rebalanceamento anual ou ir equilibrando através de novos aportes. É um pouquinho mais ativo, digamos assim. Mas por que desse trabalho extra? Dá uma olhada nesse contraste. De um lado, a gente tem o conforto absoluto do primeiro modelo, custando 0,22%. Do outro, dividindo em 2 fundos, a gente derruba esse custo para uma taxa ponderada de apenas 0,129% ao ano. Pois é, isso significa que essa pequena otimização deixa a sua estrutura 41% mais barata. Pode parecer detalhe no curto prazo, mas imagina isso num horizonte de 20 ou 30 anos. É uma margem enorme que deixa de ir para o bolso da gestora e fica ali, rendendo juros compostos a favor do seu patrimônio. É uma baita recompensa por apenas calibrar suas porcentagens uma vez por ano. Indo para a parte 4, modelo 3, foco nos Estados Unidos. Para a gente entender a mecânica desse terceiro modelo, precisamos falar sobre um conceito que muita gente torce o nariz: a sobreposição intencional. No mundo dos investimentos, ter o mesmo ativo repetido na carteira costuma ser visto como um erro, uma duplicação sem sentido. Mas aqui é uma escolha puramente estratégica. A ideia é usar fundos diferentes que possuem as mesmas ações para inclinar a balança de propósito. É abandonar aquela neutralidade total para apostar mais forte em um mercado específico. Na prática, a gente faz isso trazendo o gigante CSPX para o jogo. Ele é focado exclusivamente nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos e passa a ocupar 55% da carteira. O SWD cai para 30% e os emergentes ficam na casa dos 15%.
O pulo do gato é o seguinte: o fundo SWD já tem empresas americanas. Quando a gente coloca o CSPX por cima dele, a gente força esse peso do mercado americano lá pro alto de forma super calculada. E qual é o resultado disso? A exposição real aos Estados Unidos salta para algo entre 75% a 80% de todo o portfólio. Mas a cereja do bolo, pessoal, está no custo. Como a gente está combinando 3 fundos gigantescos e hiperlíquidos, a taxa total ponderada cai para absurdos 0,092% ao ano. É o combo perfeito, alta convicção dos Estados Unidos com uma das menores taxas que se pode encontrar no mercado. Parte 5. Modelo 4, a alternativa Vanguard. Esse quarto modelo é quase um irmão gêmeo do nosso modelo de custo otimizado. A matemática volta para aquela divisão clássica de 85-15. A grande virada de chave aqui é filosófica. A gente sai do ecossistema de índices da MSCI e vai direto para a estrutura da Vanguard, usando os índices da FTSE através dos ETFs VFKTV e VFAA. É uma movimentação lateral, entregando a mesma essência global, mas usando ferramentas de outro fornecedor gigante e de altíssima qualidade. Com essa mudança, a taxa ponderada fica super redondinha, em 0,135% ao ano. E claro, a sobreposição volta a ser zero, já que os índices cobrem regiões totalmente separadas. É uma alternativa super equilibrada, ideal para quem prefere a filosofia e a estrutura corporativa única que a Vanguard oferece em relação aos concorrentes. E finalmente, parte 6. O resumo: qual é o seu perfil? Colocando todas as cartas na mesa, a decisão fica bem mais visual, né? Se a ideia é complexidade mínima, o VWRA te entrega o mundo pronto por 0,22%. Para quem topa equilibrar a balança uma vez por ano, o modelo otimizado corta o custo pela metade. Agora, se existe uma convicção forte no poderio americano, adicionar um terceiro fundo joga a exposição dos Estados Unidos lá para cima e afunda a taxa para 0,092%. E sempre tem a via da Vanguard para quem prefere essa gestora. No fundo, tudo se resume a encontrar o seu próprio ponto de conforto entre o trabalho de rebalancear, o custo que faz sentido pagar e a sua visão de mundo. O que leva a gente para aquela provocação final. A matemática está aí, o caminho das pedras, com a eficiência dos ETFs de acumulação também. Mas a arquitetura perfeita para o sucesso financeiro não sai de uma planilha mágica, sai do autoconhecimento. Simplicidade, custo reduzido ou uma convicção fortíssima no mercado só. O que pesa mais na sua balança na hora de construir o futuro? Fica essa reflexão para guiar os próximos passos. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise e até a próxima.